Olá, meu nome é Gabriel, criador e administrador do site Acervo Espírita e do canal Espiritismo e História. E esse som que vocês acabaram de ouvir é o som da vida. O som mais importante e emocionante que eu já ouvi na minha vida. É o som do coração do meu filho no ventre de minha esposa, na ultrassonografia de 7 e de 13 semanas de gestação. Dessa forma, em nome do Acervo Espírita e do canal Espiritismo e História, eu me posiciono em favor da vida e inexoravelmente contra a DPF 442, que foi novamente pautada no Supremo Tribunal Federal esta semana. Preliminarmente, o que é uma ADPF? Ação proposta ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Os preceitos fundamentais englobam principalmente os direitos e garantias fundamentais de nossa Constituição Federal, dispostos especialmente no artigo 5º e seus incisos seguintes. Alguns direitos se sobressaem dentro de todos os disponíveis no referido artigo da Constituição. São eles: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ironicamente, mesmo sendo o direito à vida um preceito fundamental, foi aceita no STF uma ADPF para que se garanta o direito de matar uma vida, que já existe e se desenvolve no ventre materno, ou seja, um completo contrassenso. A ação de descumprimento de preceito fundamental, número 442, começou a tramitar em 2017 no Supremo Tribunal Federal, após pressão do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e do Instituto Anis. Em novembro de 2017, eles apresentaram um pedido de aborto para uma mulher de 30 anos, mãe de 2 filhos, porque a gestante alegava não ter dinheiro nem condições emocionais para se levar a gravidez até o fim. Feito este preâmbulo jurídico, é preciso salientar que existem outras ações no mesmo tribunal que propõem legalizar o aborto a partir das 12 semanas de gestação, a exemplo de alguns países no mundo. A conceituação do momento da criação, ou do espírito, ou alma, e o momento de sua ligação com o corpo físico varia de acordo com a religião, e isso é utilizado por muitas pessoas, ditas religiosas, na defesa da legalização do aborto. Nesse ponto, iniciaremos a nossa avaliação de acordo com os Estatutos da Doutrina Espírita, trazendo a questão número 334 de O Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por meio de laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o mundo dos vivos e dos servos de Deus. Com base nessa questão, vemos que, segundo a sabedoria dos espíritos, que ditaram a codificação espírita, já sabemos que estamos diante de uma encarnação em fase de formação, ou seja, a partir da concepção, o espírito já está definitivamente ligado ao corpo físico. Tal circunstância nos conduz à questão 880 do mesmo livro. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Dito isso, temos que o direito de viver, sendo o primeiro dos direitos naturais do homem, ele está acima do direito à liberdade, ou ao livre-arbítrio, este último tão evocado por pessoas que se dizem espíritas e também defendem a legalização do aborto. Tal conduta, qual seja a da prática do aborto, também é tratada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 358. Vejamos. O aborto provocado é um crime,
qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe, ou qualquer pessoa, cometerá sempre um crime ao tirar a vida de a criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que seu corpo devia ser um instrumento. Observemos que aqui os espíritos não trazem nenhuma exceção ao aborto. Questão moral, delicada, médica e naturalmente jurídica que trataremos adiante. Por enquanto, traremos a consequência para o espírito quando o corpo ao qual ele se liga é abortado, trazendo a questão 357 de O Livro dos Espíritos. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. Tendo feito as considerações doutrinárias, temos que, perante as leis de Deus expressadas na codificação espírita, o aborto é uma transgressão a essa lei e, portanto, um crime. Alguns ditos espíritas, no seu afã de buscar argumentos doutrinários para defender as suas causas pessoais, ao lutar pela liberdade de se cometer um homicídio intrauterino, citam de forma ardilosa e maliciosa a questão número 359 do Livro dos Espíritos, para defender a legalização do aborto. Vejamos a questão. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Diante disso, eu digo: hipócritas, duplamente hipócritas. Primeiro, porque é necessário um mínimo de razoabilidade para se lembrar que no Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e que desde esse ano até a presente data a medicina evoluiu drasticamente e o risco da gestação à gestante é hoje muito menos corriqueiro do que no tempo de Kardec. Mas esse detalhe nunca é considerado. A ciência é ignorada, pois o objetivo é legalizar o aborto irrestritamente. Digo irrestritamente porque o aborto já é permitido no Brasil para os casos nessa circunstância, na inteligência do artigo 128, inciso 2 do Código Penal. Vejamos. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Veja, quando não há outro meio, ou seja, antes são buscadas todas as possibilidades médicas para se salvar as duas vidas. Ademais, temos aqui a segunda hipocrisia, pois salvar a vida da mãe em caso de risco não é um argumento válido para se pleitear a legalização do aborto, pois, nesses casos, o aborto não é punível. Usar este argumento é mera demagogia e falsidade, puro mau-caratismo retórico. Precisamos ainda falar das consequências clínicas e críticas do aborto. Um artigo publicado no British Journal of Psychiatry de 2011, por exemplo, revisou 22 estudos sobre os efeitos do aborto na saúde mental feminina. A conclusão foi a de que o risco de doenças mentais é 81% maior em mulheres que fizeram um aborto. A revisão também destacou que mulheres que abortam têm 34% mais chances de sofrerem de ansiedade, 37% mais de depressão, 110% de risco de se tornarem alcoólatras e 115% mais risco de tentar o suicídio. Outros estudos também relacionam o aborto a problemas da saúde mental. Segundo esses trabalhos, mulheres que abortam têm 250% mais risco de serem hospitalizadas por questões psiquiátricas, 138% mais chance de se desenvolver quadros depressivos e incidência de 60% mais casos de estresse pós-traumático. Entretanto, nada disso parece importar para os defensores do homicídio no ventre de uma mãe. Por fim, temos a questão mais sensível de todas, que também não é punível no Brasil. Código Penal, artigo 128, inciso 2.
que é a prática do aborto em virtude da gravidez decorrente do crime de estupro. Preliminarmente, tal circunstância não é argumento para se pleitear a legalização do aborto, pois, como já dissemos, neste caso, a prática do aborto, desde que consentido pela gestante ou por seu representante legal, em caso de gestante menor de idade, já é permitido no Brasil. Já citamos também as estatísticas das consequências médicas, especialmente psicológicas e psiquiátricas, do aborto provocado. Por isso, falaremos aqui apenas da doutrina espírita. Não há que se questionar a atrocidade de um estupro, um dos crimes mais repugnantes e covardes que existe. Mas convém, especialmente aos espíritos, com base em todas as questões e argumentações que antecederam este momento, que temos que trazer algumas reflexões. As mulheres vítimas do estupro merecem e devem ser acolhidas, conscientizadas não só nos direitos legais, mas também das eventuais questões médicas para o seu futuro pós-aborto, e, naturalmente, das questões espirituais do ato a ser praticado. Se após todo o esforço feito, a gestante optar pela prática do aborto, ela estará em seu direito legal, e não cabe a este artigo julgá-la. Todavia, precisamos lembrar que os espíritos não trouxeram a exceção do aborto, crime que obviamente já era tristemente cometido no tempo de Kardec, e possivelmente até em maiores proporções. Dito isso, precisamos lembrar ainda que, conforme diz a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E na questão 358 de O Livro dos Espíritos, que diz que há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. É óbvio que Deus não produz a conduta do estupro, mas nada acontece sem a sua permissão. E se encarnações podem ser originadas através de uma circunstância tão nefasta, alguma razão há de ter. Finalmente, precisamos sempre refletir que o criminoso original, ou seja, o estuprador, muitas vezes não é punido quando o aborto é praticado. A punição recai totalmente sobre o feto, o bebê que se forma, enquanto o próprio criminoso, muitas vezes, permanece livre. Ou seja, o aborto não se enquadra nem mesmo como um ato de irrefletida vingança. Para o espírito que ali acabou de chegar, o ato constitui uma violência gratuita, pois ele não deu causa ao estupro, mas foi o seu fruto. Ademais, é uma estranha moral que, sem punir o criminoso estuprador, por razões humanitárias, transforma uma mãe em uma assassina. Pode parecer factível para homens, mas não parece razoável perante a eternidade e perante as leis de Deus. Fato é, qualquer pessoa que defende a legalização do aborto já morreu por dentro, e não o faz pelas mulheres, nem mesmo pelas vítimas de violência, mas apenas por seu ego, e não raro por uma bandeira político-social chamada feminismo. Essas são as minhas considerações. Compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus.